Boa noite, graça e paz a todos da nossa querida igrejinha. Mais uma vez estamos reunidos, apesar de ainda estarmos separados, mas estamos juntos no mesmo foco, na nossa reunião de oração. Hoje é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos juntos, por isso nós estamos alegres, porque temos um Deus que cuida de nós, nosso Pai Celestial. Vamos estar iniciando a nossa reunião de oração orando. Senhor, obrigado, Deus, por este dia que o Senhor nos concedeu, por esse início de noite. Somos gratos ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite estarmos, ó Pai, participando novamente da reunião de oração de todas as terças-feiras. Seja com todos, ó Pai, que estarão participando, com todos aqueles que estarão orando, com todos aqueles, ó Pai, que estão necessitando, Senhor Deus, da nossa intercessão. Seja com cada um, com a pastora Vanilda, onde ela estiver, ó Pai, com suas filhas, ó Pai. Guarda, Senhor, livrando-a de todo mal, e assim juntamente, ó Pai, a Vanessa, a Karina, a Cris, onde quer que eles estiverem, Senhor Deus, possa estar embaixo das tuas potentes mãos. Em nome de Jesus, entregamos essa reunião de oração, Senhor, seja conosco, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos estar lendo agora a palavra do Senhor, que se encontra lá em Efésios, capítulo 5. A minha Bíblia já está aberta. Efésios, capítulo 5, onde estaremos lendo 2 versículos, o 1 e o 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Bonito, não? Lindo esse texto, o versículo. Nós estamos lendo apenas esses 2 versículos, que é onde que se baseia a nossa reflexão. Mas esse texto é muito bom, muito maravilhoso, como toda a Bíblia, né? Fala conosco, trata conosco, demonstra e nos mostra o amor de Deus para conosco, sua bondade, sua misericórdia, mas também fala também da sua justiça. Por isso ele diz, sedes, pois, meus imitadores, ou seja, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então aqui nós vemos que nós nos aproximamos já da Páscoa, da Semana Santa, faltando poucos dias, e aqui nós vemos da entrega de Jesus, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos termos a liberdade de falar deste amor, deste evangelho e vivermos, né? Vivermos tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, enquanto filhos e filhas e herdeiros, co-herdeiros. A nossa reflexão hoje vem falar de uma historiazinha, vou iniciar com uma historiazinha, que diz assim: Anita é mãe de um garotinho de 2 anos e conta que ele gosta de imitar seus pais colocando os chinelos e sapatos dos mesmos com frequência. Quem não viveu isso, né? Quem é pai, quem é mãe, quem tem filhos, que teve os filhos bem pequenos, né? E sabe que até uma certa idade gostam muito de fazer isso, os meninos e as meninas, né? Os meninos principalmente imitando suas mães. Ele repete as frases dos pais, imitando perfeitamente a entonação. A vontade dele de ser como seus pais é um desejo universal das crianças. E especialistas em desenvolvimento infantil sugerem que tais ações imitadas sejam lições poderosas para uma criança pequena, deixando uma impressão duradoura sobre sua mente em desenvolvimento. Esse texto, essa história, nos ajuda a compreender a instrução do apóstolo Paulo em Efésios, que esses 2 versículos que acabamos de ler, não é apenas os 2, mas se baseia, né, a reflexão nesses 2 versículos. Porque Deus é o nosso Pai Celestial, e é natural e correto querermos imitá-lo. Por meio dessa imitação,
nós aprendemos a viver mais plenamente. Nós amamos, ao nós amarmos os outros, nós aprendemos a amar mais. Quando tentamos amá-los como Deus nos ama. Então, nós aprendemos mais a amar uns aos outros quando tentamos amá-lo como Deus ama. Por quê? Porque estamos imitando o nosso Pai Celestial. Aprendemos a compaixão, a generosidade e o perdão quando os praticamos em nossas rotinas, na nossa vida diária. Quanto mais imitamos a Deus, mais fácil e mais natural se torna. Pela imitação, tornamos-nos conhecidos como os filhos de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós devemos imitar a nosso Pai Celestial. Então aqui nós vamos reafirmar novamente. Quanto mais imitamos a Deus, mais fácil e mais natural se torna. Pela imitação, nos tornamos conhecidos como os filhos de Deus. Devemos pedir ao Pai que nos encha do desejo infantil de ser como Ele. Lindo, né? Por que nossa reflexão veio falar muito comigo e eu quis compartilhá-la com a igreja? Porque o que Jesus fez quando apareceram aquelas crianças que os pais queriam que elas fossem abençoadas por Jesus, que recebessem a bênção de Jesus, e os discípulos não queriam, porque criança, né? Criança muitas vezes ao olhar do adulto atrapalha, depende da situação, da circunstância. E quando os discípulos queriam afastar as crianças, Jesus chamou a atenção deles e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E nós devemos imaginar e pensar com quanto amor Jesus deve ter dito isso. Algumas ilustrações que nós vemos a respeito desse versículo, Jesus está com crianças no colo dele, sentado no colo, outras próximas, né? bem assim à volta dele, e nós vemos que realmente, quando uma criança, porque a criança é sincera, a criança não é hipócrita, ela não é falsa, geralmente, né, quando não é para se defender de alguma arte, ela diz a verdade. E ao mesmo tempo, ela é tão simples, tão humilde, porque ela não guarda rancor. E aqui nós vemos que quanto mais nós imitamos a Deus, mais fácil e mais natural se torna. Então, nós aprendemos aqui com esse texto que nós devemos pedir ao Senhor que nos dê esse desejo infantil, que é a humildade, a simplicidade, o desejo de ser igual, parecer igual ao Pai. E isso nos ajuda, de uma forma ou de outra, nós termos essa facilidade de imitarmos a Deus cada vez mais, nosso Pai Celestial, para que nós possamos fazer a vontade dele. E geralmente os filhos, enquanto criança, enquanto pequenos, são bem obedientes. Mesmo aqueles que são mais malcriadinhos, né, ou birrentinhos, eles obedecem os pais. Para de chorar! Ele levou maior bronca, tá chorando, cala a boca, para de chorar. Eles param. Aí eu fico me perguntando, gente, mas se nós provocamos o choro, por que agora a gente não quer ouvir o choro? Né? E Deus não faz isso conosco. Ele está pronto a nos ouvir, está sempre a nos orientar. Aí Ele está sempre pronto a nos amar, Ele está sempre pronto a fazer somente o que é bom para nós. E muitas vezes no nosso desejo, na nossa vontade de filhos e filhas, que eu falo, eu brinco muito que eu falo, não precisa vir eu esperar alguma coisa de alguém não, porque eu sou filha do rei. Quantas vezes nós dizemos isso, né? Do rei, dono da prata e do ouro. Então a gente podemos descansar no Senhor, porque Ele é um Pai amoroso, misericordioso. Mas não devemos esquecer que Ele é um Pai justo. Né? Muitas vezes nós, como seres humanos, somos mães e pais injustos e injustas. Mas Deus é justo. E aí nós devemos sempre ter isso em nós. Se vamos imitar a Deus, que nós possamos pedir a Ele que nos dê esse desejo de criança. E até um cântico diz, né, que quero ser como criança, te amar como tu és. Então eu acho muito bonito esse louvor. E aí nós vamos ver que esse desejo de criança, esse desejo infantil, de ter esse relacionamento íntimo com Deus,
E quanto mais nós nos aproximarmos, quanto mais intimidade nós tivermos, mais se torna mais fácil nós imitá-los. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que realmente nós possamos refletir nessa pequena reflexão e lermos, né, a exortação que Paulo passa aqui em Efésios capítulo 5. Se possível, todo o capítulo. Leia todo o capítulo, para nós vermos quantas instruções maravilhosas tem para nós, para a nossa caminhada cristã. Que Deus esteja conosco. Amém, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, por essa palavra tão pequena, mas tão profunda, que nós possamos realmente termos a facilidade de, como criança, te imitar, Senhor. Porque ao imitá-lo, Senhor, nós vamos nos aproximarmos mais do Senhor, teremos mais intimidade, o nosso relacionamento vai se estreitando, Senhor, e assim se torna mais fácil a nossa caminhada. Temos vivido tempos tão difíceis, momentos da igreja, Pai, não só da nossa, mas das igrejas em geral, que pregam e professam o seu evangelho puro e genuíno, momentos muito complicados, tanto aqui no nosso país quanto em outros países, ó Pai. Mas nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque o inimigo quer nos destruir, porque ele nos odeia, mas o Senhor nos ama e o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Deus, seja com cada um que está participando dessa reunião de oração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.